Mudança no visto de trabalho de Portugal. Pessoal, na última sexta-feira, no dia 24 de julho de 2026, a Embaixada de Portugal em Brasília anunciou uma mudança muito drástica no processo do visto de trabalho. Não foi nenhuma alteração dos critérios específicos para você ser ou não elegível a esse visto, mas sim uma alteração no procedimento para você fazer o pedido. Então eu decidi gravar esse vídeo hoje num ambiente um pouco diferente. Hoje eu estou em casa, hoje é domingo, e eu decidi gravar esse vídeo ainda assim no dia de hoje porque era muito importante trazer esse assunto à tona e poder conversar um pouco sobre essas alterações. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Coelho e eu sou advogado tanto em Portugal quanto no Brasil. E eu atuo amplamente na área do direito migratório. Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que Portugal está enrijecendo um pouco as regras de imigração como um todo. As regras e os procedimentos têm ficado um pouco mais difíceis do que eram anteriormente. Muita gente falava sobre alterações no visto de trabalho, que até então não teve uma alteração propriamente nos seus requisitos. Então, em regra, se você tiver um contrato ou uma promessa de contrato de trabalho com um empregador em Portugal, cuja duração não seja inferior a 12 meses, você vai ser elegível a esse tipo de visto. Existem outros documentos que também precisam ser observados quando você vai fazer o seu pedido, mas em relação a requisitos em si, não é algo que vá muito além disso. Só que o procedimento vai ser alterado. Como era o procedimento, como é, na verdade, até a presente data, o procedimento para pedir o visto de trabalho? Você basicamente precisa reunir a sua documentação, agendar uma entrevista com a VFS Global, que é uma empresa que é terceirizada, digamos assim, pelo consulado português, para que você entregue sua documentação, que a documentação seja entregue posteriormente à Embaixada de Brasília, que fará a análise do seu pedido de visto. Hoje o procedimento é assim. Só que a partir do dia 31 de julho de 2026, o procedimento vai ficar diferente e vai ficar um pouco mais burocrático. E qual é a alteração de procedimento que foi aprovada pela Embaixada de Portugal em Brasília? Agora, antes de o empregado, o funcionário da empresa que pretende trabalhar na empresa, possa fazer o seu pedido de visto, é necessário que a empresa envie um e-mail para a Embaixada de Brasília, no qual ela vai juntar uma série de documentos e ela vai fazer o pedido de que seja feito um agendamento para aquele funcionário. Então é necessário que haja um ato da empresa antes que o funcionário possa efetivamente fazer o seu agendamento e fazer o seu pedido de visto. E essa regra começa a valer a partir do dia 31 de julho de 2026. Então, se o seu pedido de visto for feito a partir dessa data, saiba que é importante observar essa mudança. Isso é algo que é muito impactante, porque agora a gente tem uma etapa a mais no pedido de visto e é uma etapa que vai partir da empresa. Lógico, o funcionário ele pode explicar para a empresa como está sendo esse procedimento. A empresa também pode consultar o seu advogado. O advogado do funcionário que vai fazer o pedido de visto também pode auxiliar nas orientações em relação a esse procedimento, mas é algo que vai trazer uma burocracia a mais, trazer uma etapa a mais que vai deixar o procedimento um pouquinho mais demorado. E aí, nesse procedimento inicial, a empresa vai ter que apresentar documentos financeiros, documentos que demonstrem que ela efetivamente consegue arcar com aquele funcionário, que é uma empresa que efetivamente está em atividade, efetivamente tem uma atividade econômica e não uma empresa fantasma. E aí entra um ponto importante, que é qual? O consulado, na verdade, a Embaixada de Brasília já estava fazendo uma exigência em relação a documentos nesse sentido há alguns meses. Já havia uma mudança de postura da Embaixada. A gente fazia vários pedidos de visto e a Embaixada falava, eu quero que você apresente tais documentos para demonstrar que há uma efetiva capacidade de contratação por parte dessa empresa. Isso é algo que é bem ruim, porque às vezes são documentos que vão ser, de certa forma, sigilosos, documentos que a empresa não quer dispor, porque ela dispor desses documentos é mostrar para o funcionário a sua realidade financeira. A gente sabe muito bem que isso não é algo tão agradável, não é algo muito positivo para a empresa expor para outras pessoas que não fazem parte da sua administração qual é a sua situação financeira atual, como estão seus pagamentos, como estão seus recebimentos e por aí vai. E aí, depois que a embaixada receber essa documentação, fizer a avaliação, ela vai fazer o agendamento para o funcionário para que ele possa entregar a sua documentação em um dos escritórios da VFS Global. São esses os novos passos, então, que vão ser seguidos. O procedimento vai ser diferente dos outros vistos, porque nos outros vistos vai continuar da forma que era antigamente, e que é atualmente, na verdade. Ou seja, a pessoa vai fazer um agendamento com a VFS, vai entregar a documentação, a VFS vai submeter a documentação para a Embaixada de Brasília e a Embaixada vai fazer a concessão ou a negativa do visto. E aí, por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo essa alteração de procedimento especificamente? Isso é muito porque a Embaixada tem observado que muitas
muitas pessoas têm utilizado contratos de trabalho falsos. Infelizmente, surgiu um mercado de venda de contratos de trabalho por empresas que são empresas fantasmas em Portugal, empresas que não têm uma efetiva atuação financeira, empresas que muitas vezes foram abertas apenas para a prática dessa comercialização de contratos, que é algo bastante negativo. Obviamente, não preciso nem dizer que não é correto você fazer uma venda de contratos de trabalho. Contratos de trabalho devem ser concedidos para aquelas pessoas que você efetivamente pretende contratar. Então, você fazer uma venda de um contrato para alguém que simplesmente vai utilizar aquele documento no pedido de visto não é nem um pouco positivo. E isso acaba sendo os bons pagando pelos maus. As pessoas que seguem pelo caminho correto de fazer o pedido de visto com um contrato, uma promessa de contrato de trabalho emitido por um empregador de Portugal que efetivamente quer contar com sua mão de obra, vão pagar por conta daquelas pessoas que tentam dar um jeitinho, algo bastante negativo. Eu particularmente acho que não deveria ser dessa forma o procedimento, acho que os bons não deveriam pagar pelas pessoas que estão fazendo coisas negativas, mas infelizmente é o caminho que está se seguindo e com algum nível de razão, porque a questão já estava ficando bem crítica. Mas eu acho que tem dois lados positivos dessa mudança. Lógico, eu não queria que ela acontecesse, mas eu acho que tem dois lados que a gente pode enxergar como uma melhoria em alguma medida. Primeiro ponto é que agora a gente pelo menos tem clareza de quais documentos a Embaixada de Brasília quer para verificar se a empresa efetivamente está em atividade ou não, se aquele contrato de trabalho é real ou não, porque no site da Embaixada agora tem lá a previsão. A gente quer que a empresa apresente o documento X, Y e Z. E antes era como? Não sei se seu contrato de trabalho é verdadeiro ou não. Então, favor nos enviar documentos que comprovem a fiabilidade, a confiabilidade, a capacidade financeira da empresa e por aí vai. Isso era algo bastante negativo, porque acabava que a gente não tinha clareza da documentação que deveria ser apresentada. Agora, no site tem ali a listagem dos documentos que efetivamente você deve apresentar ao fazer o requerimento por parte da empresa, na verdade, para que depois o funcionário possa fazer a sua solicitação. E a outra mudança positiva, no meu modo de ver, é a seguinte. Agora, a gente também, no meu modo de ver, vai ter menos risco de negativas de pedido de visto. Porque a gente estava num momento em que havia diversas negativas infundadas. Negativas, eu tive clientes que, por exemplo, tiveram uma negativa de um pedido de visto, apesar de ter um contrato com uma empresa que tinha uma capacidade financeira expressiva, empresas que faturavam na casa das centenas de milhares de euros mensalmente. Então acaba que a gente identifica aqui que havia um contrassenso, a documentação era apresentada e apesar disso o visto era negado. E qual que é a conclusão que a gente chega? O visto de trabalho acabou? Alguma regra do visto, algum requisito do visto em si foi modificado? Não, não foi. O visto em si continua da mesma forma, ele continua existindo e continua plenamente viável fazer o seu pedido. O procedimento do visto agora está um pouco mais difícil e a gente precisa de mais cooperação das empresas nesse momento. Infelizmente, não vai ser mais possível a gente ter contrato ou promessa de contrato de trabalho e outros documentos que são necessários também para instruir um pedido de visto. Agora a gente precisa de documentos empresariais, documentos contábeis, documentos financeiros, documentos internos para que a empresa colabore para que esse agendamento seja viável, seja efetivamente realizado. Mas o visto continua igual. Essa mudança, ela não é positiva para quem quer fazer um pedido de visto. Talvez seja só positivo naquele ponto que eu disse anteriormente, naqueles dois pontos que eu disse anteriormente, mas se a gente for analisar, o procedimento vai ficar mais burocrático, isso não é algo bom. Melhor seria se as pessoas parassem de utilizar contratos ou promessas de contratos de trabalho que sejam falsos. Isso seria melhor, a gente não precisaria estar passando por isso se, por acaso, a gente não tivesse essa utilização indevida de documentos por várias pessoas, mas infelizmente essa é uma realidade. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Se sim, não esqueça de deixar a sua curtida e também compartilhe o vídeo com algum amigo ou conhecido seu que esteja interessado em fazer o pedido do visto de trabalho para Portugal, porque agora está muito claro que as regras estão diferentes das regras que eram anteriormente aplicadas no procedimento do pedido de visto. E também não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar algum comentário aqui, caso você tenha alguma dúvida. E para quem quiser fazer um contato com a nossa equipe, o nosso telefone de contato pelo qual você consegue entrar em contato com a gente pelo WhatsApp e também o nosso e-mail estão aqui na descrição do vídeo.